Dos céus.
força para vencer. Aleluia, nossa força vem do Senhor. Glorificado é o teu nome, Pai. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais sem pagar, mas sem Acusa
Amém, queridos? Boa noite a todos. Graça e paz. Que maravilha podemos estar mais uma noite reunidos para fazermos a nossa devocional, cantarmos algumas canções que adorem ao nome do Senhor e podermos meditar na sua santa e bendita palavra. Eu sei que a palavra de Deus é um livro inspirado pelo Espírito Santo, que traz respostas a todos os nossos questionamentos. Através da palavra do Senhor, nós temos respostas a todos os nossos questionamentos. Então hoje nós vamos meditar mais um pouquinho nesse livro maravilhoso. Nós vamos ler a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, segundo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. Vai abrindo a palavra aí, 2 Coríntios, no capítulo 12. Amém, queridos? Deixa eu ver quem está com a gente aqui. Irmã Solange, Felipe, que Deus abençoe a senhora. O amigo Geraldo Perissoto, que Deus te abençoe. Dorico, também está conosco a irmã Vanessa, irmã Nilda, que Deus abençoe a senhora. Irmã Aurora, que Deus abençoe a senhora. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Paula, que Deus te abençoe. Ítalo, que Deus te abençoe, meu querido. Vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta de Coríntios. O apóstolo Paulo escreveu na igreja de Coríntios, no capítulo 12, e diz o seguinte, a palavra de Deus: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então assim me gloriarei eu, mas em mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nesto, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, irmãos? Uma palavra que fala a respeito de um texto muito emblemático da palavra do Senhor, que é o espinho na carne. Esse espinho que Paulo relata aqui na carta de 2 Coríntios, depois vai relatar aos Gálatas. Ele vai fazer menção desse espinho na carne. Esse espinho na carne que, para algumas pessoas, ela poderia ser uma enfermidade, para outras pessoas poderia ser a sua solidão, para outras pessoas uma obsessão espiritual, uma perseguição espiritual que Paulo passava. Mas o apóstolo Paulo ele começa descrevendo que
a respeito de um homem que há 14 anos, ele não sabia se na carne ou no espírito, mas que Deus sabia. Mas esse homem há 14 anos tinha tido uma visão que mudaria a sua vida, uma visão que faria uma grande diferença na sua história, uma visão que poucas pessoas aqui na terra já tiveram. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo fala a respeito de um homem que foi arrebatado. Ele não sabe se no espírito, ele não sabe se fora do corpo, ele não sabe se foi uma visão, um sonho, mas ele diz que Deus sabe o que aconteceu naquele dia, mas que esse homem foi arrebatado ao terceiro céus, ao céu onde está o Senhor, ao céu onde estão os anjos, ao céu onde estão os seres angelicais, os arcanjos, querubins, os serafins. E esse homem foi arrebatado até este lugar maravilhoso. Se hoje nós conhecemos o céu atmosférico, que é quando nós olhamos para cima e vemos ali as estrelas, nós também sabemos que existe um outro local ainda mais longínquo, que é o segundo céu, o lugar onde estão os planetas, um lugar que a ciência diz que é infinito. Mas a Bíblia diz, irmãos, que além desses dois céus que a ciência conhece, que a ciência relata, o céu atmosférico e o espaço sideral, as galáxias, o segundo lugar, o segundo céu, a Bíblia fala aqui no livro na carta aos 2 Coríntios, de um terceiro céu. E esse terceiro céu é a habitação do Senhor, do Criador de todas as coisas. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo, ele não fala que foi ele, mas nós deduzimos que foi ele. Ele não quer se gloriar dizendo o seu nome, e nem dizendo que ele teve essa experiência sobrenatural, mas nós sabemos que foi o apóstolo Paulo que passou por essa experiência. Ele diz que neste lugar onde ele foi arrebatado, era um paraíso, foi arrebatado ao paraíso e ouviu ali palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Mas acontece, irmãos, que depois que o apóstolo Paulo teve essa visão e foi arrebatado a este lugar, a este terceiro céu, a este lugar onde poucas pessoas já foram arrebatadas, já viram, não temos relatos, mas com certeza outros servos do Senhor já tiveram essas visões celestiais. O apóstolo Paulo fala que por conta dessa visão, por conta dessa experiência que ele teve com o Senhor, ele recebeu um espinho na carne. A visão foi tão maravilhosa, aquilo que o apóstolo Paulo viveu foi tão grande, tão grandioso, que juntamente com aquela visão, ele também recebe ali, um espinho na carne. Um espinho na carne do qual ele se queixa ao Senhor, mas que nós entendemos pela palavra de Deus que tinha um propósito. Aquele espinho na carne não estava em Paulo, não foi gerado na vida de Paulo por acaso. A Bíblia é bem clara, irmãos, que existia um propósito naquele espinho na carne. Naquela perseguição, naquela dor que o apóstolo Paulo relata na carta de 2 Coríntios, quando ele diz que o mensageiro de Satanás esbofeteava no rosto. A Bíblia diz que o propósito era para que ele não se exaltasse. No versículo 7 diz: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Havia um propósito naquele sofrimento. Era para que o apóstolo Paulo não se exaltasse. Era para que o apóstolo Paulo não se tornasse um homem soberbo, porque Deus tinha permitido para ele algo excelente, porque Deus tinha mostrado para ele algo excelente, coisas que não é lícito nem falar o que ele tinha visto naquela visão. Para que o apóstolo Paulo não saísse como muitos que nós vemos nos nossos dias, batendo no peito e querendo tomar a glória para si próprios, dizendo: eu fiz, eu aconteço, Deus me usa.
usa, Deus fala através de mim, para que isso não acontecesse na vida do apóstolo Paulo, porque Deus tinha um plano na vida do apóstolo Paulo, havia muitas coisas para o apóstolo Paulo realizar, e uma pessoa soberba tem um tempo curto na terra. Uma pessoa exaltada, num determinado momento, vai ser humilhada e abatida pelas mãos do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória para ninguém, a glória é dele. E se algo acontece em nossas vidas, se Ele nos permite provarmos ou vivermos algo, se Ele nos capacita para algo extraordinário, para algo que vai além das intenções humanas, das capacidades humanas, isto que acontece na vida dessas pessoas privilegiadas servem para que o nome do Senhor seja exaltado, e não o nome daqueles que são usados através de um dom dado pelo Altíssimo. E o apóstolo Paulo, depois de ter tido esta visão, e provavelmente esta visão ter mudado a sua vida, a sua forma de observar e de ver as coisas, a Bíblia diz que juntamente com essa visão, ele agora se queixa de um espinho na carne. Um espinho na carne que tinha um propósito relatado por ele mesmo. Um espinho que foi posto na carne dele para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. Quantas vezes também nós, não sentimos dificuldades em algumas áreas das nossas vidas. Quantas vezes algumas coisas que acontecem conosco não são resolvidas. E nós oramos, e nós buscamos a face do Senhor. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo ele se empenhou e orou 3 vezes ao Senhor. Então havia uma consistência na vida do apóstolo Paulo para se livrar daquele espinho na carne, daquele espírito que ele diz que esbofeteava ele no rosto, que o humilhava para que ele não se exaltasse. Aquilo era ruim para ele, para a carne dele era ruim. E ele se empenhou em se livrar daquilo, se empenhou em mudar aquela situação. E a Bíblia diz, irmãos, que ele orou 3 vezes. No versículo 8 diz, acerca desse espinho da carne, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Então ele não queria aquilo, ele não desejava aquilo, e ele orava para que aquilo acabasse, para que aquilo sumisse da vida dele. E nós muitas vezes também oramos e nos empenhamos em orar por algo, nos colocamos em oração por alguma coisa, esperando que a nossa oração seja ouvida e mais do que ouvida, a nossa oração seja respondida, porque é importante sim as nossas orações serem ouvidas, mas melhor ainda é quando elas são respondidas, quando as nossas orações atingem o objetivo de gerar a bênção que nós necessitamos e que nós almejamos em nossos corações. No coração do apóstolo Paulo havia um desejo, ele almejava se livrar daquilo, então ele se empenha para aquilo. Mas, irmãos, a palavra do Senhor diz que aquelas orações, apesar de serem ouvidas por Deus, elas não foram respondidas de forma que alegrassem o coração de muitas pessoas, não foi respondida de forma que resolvessem aquele problema na vida do apóstolo Paulo. Ele orou durante 3 vezes, mas ele não se livrou daquele espinho da carne, irmãos? Então quando nós colocamos algo em nossos corações, e intentamos e desejamos algo e clamamos por isto e nos empenhamos nisto, devemos também entender, irmãos, que nem todas as nossas orações vão ser respondidas por Deus de forma, irmãos, que atendam os desejos dos nossos corações. Aquele espinho na carne ele servia para moldar o caráter de Paulo. Paulo estava em transformação, o Senhor estava transformando o caráter do apóstolo Paulo. Deus estava transformando a vida daquele homem para que ele fosse um grande mensageiro do Senhor aqui na terra. E aquele obstáculo era necessário para que Paulo treinasse a humildade, para que Paulo aprendesse a ser humilde, para que Paulo não fosse soberbo, porque nós conhecemos a história do apóstolo Paulo. Nós sabemos como ele agia antes de se converter. Nós sabemos, irmãos, quais eram os vícios do caráter do apóstolo Paulo. Um homem soberbo, um homem que tinha poder,
um homem que determinava as coisas e as coisas aconteciam, um homem que tinha prestígio. E Deus queria transformar isso, Deus queria mudar isso na vida de Paulo, Deus queria derrubar a soberba por terra, Deus queria que Paulo fosse um homem ainda mais humilde. Deus não queria que Paulo se exaltasse por tudo aquilo que Deus iria realizar na vida dele, porque isso seria um princípio necessário, a humildade seria um princípio necessário para que Deus usasse Paulo com excelência, e continua sendo, irmãos, um princípio necessário e importante para que Deus me use, para que Deus te use de forma tremenda. Deus não vai conseguir usar uma pessoa que deseja glória para si. Deus não vai trabalhar com uma pessoa que não passe por uma transformação nessa área. E o apóstolo Paulo dizia: é para que eu não me exalte pelas excelências das revelações que Deus tem me dado, esse espinho na carne. Mas ainda assim ele orava, ainda assim ele desejava se livrar daquilo. A resposta não foi a resposta que o apóstolo Paulo desejava, mas foi a resposta que o apóstolo Paulo precisava. As respostas de Deus não são as que nós desejamos, mas são as que nós precisamos. Se você está orando há muito tempo por algo e Deus, aleluia, ainda não te respondeu, esteja preparado para que Ele te responda de uma forma que você precise, não que você deseje. Deus não respondeu como Paulo desejava, Deus respondeu como Paulo precisava, trouxe uma resposta que Paulo precisava para aquele momento, naquela oração. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas de determinada maneira, mas Ele é soberano, amém, irmãos? Deus é soberano, Deus vai fazer as coisas do jeito que Ele quer, do jeito que Ele planejou. Nós podemos até tentar interferir, nós podemos orar, podemos colocar diante dEle a nossa intenção, podemos colocar diante dEle os nossos desejos, mas a palavra final sempre será de Deus, e muitas vezes a resposta que Deus vai nos dar não é a resposta que nós desejamos, mas é a resposta que nós precisamos, aleluia. Não era o que o apóstolo Paulo desejava. O apóstolo Paulo desejava se livrar daquele espinho da carne, mas ele precisava daquele espinho na carne. Havia um propósito para aquilo. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Existem, irmãos amados, cruzes que nós precisamos carregar. Deus sabe exatamente que Ele não pode as tirar das nossas vidas, porque vai ser importante para o nosso crescimento espiritual, e mais do que isso, será importante para a nossa salvação. Às vezes você pode até se queixar do peso da tua cruz, das feridas que a tua cruz te causa, que o teu ministério te causa, porque não é fácil, irmãos, sermos usados pelo Senhor. Não é fácil, irmãos, carregarmos a cruz do reino, e nas vitrines das cruzes, irmãos, nós escolhemos a cruz do reino. Nós não escolhemos a cruz menor, nós não escolhemos a cruz mais fácil, a mais leve, não, irmãos. Quando nós passamos pelas vitrines das cruzes, nós escolhemos a do reino, nós aceitamos servir ao Senhor, e o Senhor diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Então nós escolhemos carregar uma cruz, e esta cruz ela traz um peso. E por mais que muitas vezes nós peçamos ao Senhor: Senhor, tira um pouco esse peso, Senhor, me ajuda nesse quesito, Senhor, eu não estou suportando isso. Deus sabe, irmãos, o quanto é necessário muitas vezes as provações, o quanto são necessárias muitas vezes as afrontas, o quanto são necessárias muitas vezes as pessoas que se levantam contra as nossas vidas. Deus sabe o que isso ocasionará, irmãos, na nossa estrutura física, na nossa estrutura psicológica, e principalmente na nossa estrutura espiritual. São os desafios, são as dores, são as lutas que nós enfrentamos, que nos fazem felizes hoje, que nos trouxeram conhecimento, que nos trouxeram a estrutura que nós temos hoje. Se hoje nós estamos estruturados, se hoje nós estamos em pé, se hoje nós não desanimamos diante de qualquer barreira, se hoje nós não fugimos dos nossos desafios, se hoje nós aceitamos, aleluia, a nossa cruz, é porque o Senhor permitiu que coisas acontecessem em nossas vidas, amém, irmãos? Deus permitiu que coisas acontecessem em nossas vidas para nos forjar. Deus permitiu que coisas acontecessem em nossas vidas para nos ensinar. Deus aconteceu que algumas dores acontecessem
para depois nos curar e nos mostrar o quanto Ele é poderoso. Deus permitiu aquele espinho na carne que Paulo queria tanto se livrar, e Deus responde a Paulo aquilo que Paulo precisava ouvir e não o que ele desejava ouvir. E Deus diz para ele: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Irmãos, nós não estamos aqui no mundo para vivermos sem dores, nós não estamos no mundo para vivermos sem cruzes, nós não estamos no mundo, irmãos, para vivermos apenas maravilhas. Nós enfermamos, nós sentimos tristezas, nós muitas vezes somos envergonhados, nós somos criticados, somos apontados, algumas vezes até caímos, mas o Senhor está sempre ali por perto, para nos levantar. Quando nossos filhos caem em bicicleta, nós deixamos eles irem, sabendo que eles correm o risco de cair, e se eles caem, nós os levantamos, os colocamos novamente em cima da bicicleta, até que eles aprendam a caminhar, a andar sozinhos. E Deus permite muitas vezes que nós passemos por esses momentos de desafios para nos forjar. E eu glorifico a Deus por todos os espinhos que eu tive que enfrentar, por todos os espinhos que eu pisei, por todas as vezes que eu me machuquei ou que me machucaram, porque hoje eu tenho estrutura psicológica para vencer os meus desafios. Hoje eu estou preparado para vencer o mundo, porque eu já passei por tantas coisas, assim como você também deve ter passado por tantas coisas, e tudo isso serviu para te preparar. Um dia, diz a palavra, que Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, quando nós estivermos com Ele no paraíso, no lugar onde o apóstolo Paulo relata na carta de 2 Coríntios, onde ele diz, irmãos, que ele ouviu palavras inefáveis, que ele estava no paraíso, coisas que ele não poderia falar para ninguém, que não seria lícito. Um dia nós estaremos neste lugar. Daí sim, irmãos, não teremos mais espinhos nenhum. Hoje nós somos como lírios plantados no meio de espinhos. Somos lavoura do Senhor plantadas no meio de espinhos. É inevitável muitas vezes nos ferir, é inevitável muitas vezes nos machucar, mas o Senhor tem o bálsamo para nos curar. Nós olhamos para trás do nosso passado, nós vemos apenas o espinho, a marca, a cicatriz do espinho da carne. Nós olhamos para trás e vemos o que Deus fez em nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele vai encerrar a sua carreira, vai guardar a fé, vai receber a sua coroa, porque Deus não o livrou daquele espinho, mas aquele espinho o ajudou a crescer, o ajudou a ser o homem que Deus tinha planejado que ele fosse. Amém, irmãos? E o apóstolo Paulo, no final dessa dissertação, nós vemos algo maravilhoso na vida do apóstolo Paulo, um exemplo que nós devemos tomar para as nossas vidas também. O apóstolo Paulo aceitou o espinho na carne, ele aceitou as provações, ele aceitou, todas as suas angústias, todas as suas necessidades, todas as injúrias, todas as suas fraquezas. Então, irmãos, nós precisamos aprender a aceitar o que Deus tem para a gente. Nós precisamos aprender a aceitar. Nós estamos, às vezes, moldados ou trabalhados em outros contextos para dizer: eu não aceito isto, eu não aceito isso. Em outros contextos pode até funcionar, mas aqui nós vemos, irmãos, que algumas coisas nós precisamos aceitar em nossas vidas, porque enquanto não houver aceitação, querido, vai haver sofrimento. Enquanto não houver aceitação, irmãos, vai haver necessidade de fuga. Enquanto não houver aceitação, queridos, nós vamos querer abandonar a nossa cruz. Se você não aceitar o que Deus tem para você, você pode abandonar o teu casamento, você pode desistir dos seus filhos, você pode abandonar o teu emprego, você pode abandonar o teu ministério, se você não conseguir aceitar o que Deus tem para você. Aceitação em determinadas situações é totalmente necessária, é colocar diante do Senhor, orar: Senhor, isso está me incomodando, Senhor, eu não estou suportando isso é ruim para mim, Senhor. Mas eu concluir como o apóstolo Paulo me ensinou: mas a tua graça me é suficiente, Senhor. Se o Senhor fizer, está feito. Se o Senhor não fizer, eu sei que o Senhor sabe o que faz. Então a tua graça me é suficiente. Isso é aceitação, irmãos. A aceitação.
As pessoas se levantam contra você e muitas vezes você não aceita isso. Se você é a luz do mundo, irmãos, as pessoas vão focar em você mesmo. Se você está produzindo frutos, irmãos, as pedras vão ser lançadas contra a tua vida. Se você está no mundo para fazer a diferença, queridos, as pessoas vão ter inveja de você e vão tentar puxar o teu tapete. Se Deus está prosperando a tua vida, se Deus está te usando, às vezes até no meio da igreja, o joio cresce no meio do trigo, o joio vai tentar te desestabilizar, vai tentar te entristecer, queridos. Mas tudo isso, irmãos, precisa ser olhado com um olhar espiritual de alguém, irmãos, que leu a palavra do Senhor, entendeu a palavra e guardou a palavra no coração. Vai ter que entender o que aconteceu com o apóstolo Paulo, esse espinho na carne, que eu não sei se ele forma figurada, esse servo de Satanás, que ele diz que vem e esbofeteia o rosto dele, ou se era toda a humilhação que ele sofria, ou toda a perseguição que ele sofria. Mas ele aceita isto. Há uma aceitação. Você às vezes precisa aceitar as coisas e glorificar a Deus e dar graça pelo que você tem. E dar graça pelo que você tem, para que você não enferme, para que você não desista, para que você continue caminhando, para que haja espaço para a alegria crescer no teu coração e a tristeza sair. Muitas vezes você precisa aceitar a tua situação financeira, você precisa aceitar a casa que você tem, o carro que você tem, você precisa aceitar os filhos que você tem, você precisa aceitar o trabalho que você tem, para que você seja feliz, para que Deus possa agir na tua vida, porque a Bíblia diz: sede fiel no pouco e sobre o muito eu vou colocar vocês. Então eu preciso aprender a ser fiel quando eu tenho pouco, e Deus não vai parar de trabalhar na minha vida. Apesar daquele espinho na carne, Deus fez o apóstolo Paulo um grande missionário. Amém, irmãos? Aceite o que você tem. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, Deus o colocará sobre o muito. Como é que o apóstolo Paulo ele aceita tudo isso? Olha só como que o apóstolo Paulo termina dizendo: de boa vontade. Que coisa bonita, né, irmãos? Ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Você tem fraqueza, querido? Todos nós temos, mas eu vou me gloriar nas minhas fraquezas de boa vontade, porque eu sei que Deus está trabalhando nesta área. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. E olha só o que ele disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Quando estou fraco, então estou forte. Aleluia, amém, irmãos? Ele aceitou, e ele entendia que todas as vezes que ele se sentia fraco, o Espírito Santo, a presença de Cristo o fortalecia. E ele ia crescendo saudável, com alguém que trazia o medicamento correto para ele, nos momentos necessários, nos momentos primordiais, nos momentos em que precisaria ser tratado. Amém, queridos? Então nós aprendemos nesta noite com o apóstolo Paulo que há um propósito nos nossos espinhos, nas nossas lutas. Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que a graça do Senhor nos é suficiente e que nós devemos aceitar a vontade de Deus em nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus nos ajude a continuarmos no caminho do Senhor e aceitando a vontade do Pai para as nossas vidas, sendo fiéis no pouco, entendendo que o Senhor nos colocará sobre o muito. Amém? Se você entendeu a palavra, diz um amém aí. Nem sempre é tão fácil acertar.
Aleluia, glórias sejam dadas ao teu nome. Deixa eu orar por você, deixa eu orar pela tua família. Quero orar pela família da irmã Hilda nesta noite. Quero orar pela irmã Dinês nesta noite. Se você precisa de oração, coloque o teu nome aí. Eu quero orar por você também, pela tua família, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos abençoe a aceitarmos a tua vontade para as nossas vidas e a declararmos que a sua graça nos basta. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta noite preciosa que permitistes a mim e aos que me ouvem passar em tua presença. Quero te agradecer, Pai, pela tua santa e bendita palavra que me ensinou, Senhor, que os espinhos que muitas vezes nos ferem, Senhor, que as dificuldades que enfrentamos, papai, muitas vezes são permitidas por Ti para que cresçamos e para que aprendamos lições essenciais para o nosso crescimento. Eu quero orar por essa pessoa, Pai, que como o apóstolo Paulo também já orou muitas vezes por algo, especificamente, Senhor, buscando respostas para assuntos, Senhor, que são de interesse deles. Eu quero orar por esses, Senhor, que de repente ainda não receberam uma resposta desejada, mas que talvez através da palavra desta noite receberam a resposta que precisavam receber. Que, Senhor, haja uma aceitação na vida dessas pessoas e que elas possam, Senhor, definitivamente, como o apóstolo Paulo, dizer que a graça do eterno Deus, que a graça do Altíssimo é suficiente. Que essa pessoa possa aceitar a tua graça, os teus favores e declarar: Senhor, apesar de, Senhor, com tudo isso que está acontecendo e com todos os desafios que eu estou enfrentando, eu quero declarar, Senhor, que a tua graça me basta e que a minha força se aperfeiçoará nas minhas fraquezas. Que ele possa dizer: eu sou forte, porque o Senhor Deus me fortalece. Ó Pai, abençoa cada um dos teus filhos, abençoa cada família, Senhor, que participa nesta noite comigo, aquela, Senhor, que em um determinado momento pelo YouTube, ó Pai amado, estarão assistindo este vídeo, Senhor, que esta palavra seja transformadora sobre a vida deles, Pai, em o nome de Jesus, na autoridade do Teu Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe, meus queridos. Uma boa noite.